aqui é Kinemiro do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E um anime que retorna aqui pro canal é Tate no Yusha, que teve seu episódio final lançado e eu gostei bastante, apesar que eu achasse que fosse ficar bem fraco por conta do que um dos episódios anteriores tinha cara de final. A gente teve um episódio com cara de final de verdade. Eu gostei disso, achei interessante, apesar que não tem uma cara de final aberto, mas há possibilidades para muita coisa. Muitas coisas ficariam abertas da história. Mas antes, eu peço aquele like para você estar ajudando o vídeo. E se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. No caso, pessoal, a gente vê de onde tinha parado a briga deles ali. A gente sabe que a Glass chegou para poder aumentar mais ainda a periculosidade e a dificuldade dos heróis ali. E a gente vê que o Naofumi, ele tá bem forte. Onde até mesmo a mulher não faz muito defeito a ele não. E em certo momento a gente vê que o Soul Eater, que é aquele escudo que ele conseguiu pegar em uma luta que justamente ela tava junto, faz muito e muito mal a ela. Ela tem medo até mesmo de que o Naofumi use ele por algum motivo. E aí a gente vê que o Naofumi pensa sobre isso e começa a bolar um plano, onde ele deixa justamente as garotas ali lutando com o Neark e também a mulher, e aí vai lutar com a Glass. Falando desse episódio, logo nessa parte da luta, que eu me incomodei, é novamente a trilha sonora. No outro episódio eu tenho até gostado de como estava funcionando a trilha sonora, mas mesmo assim o cara erra muito. Mano, eu não sei o que tem nesse diretor, ele não consegue dar emoção às lutas. Infelizmente isso acontece e não se pode negar, apesar de eu ter gostado do episódio. E o que acontece é que a gente vê que a luta se estende, a Glass começa a lutar com o Naofumi, e enquanto isso está acontecendo, meio que tá travada a luta das garotas ali com os outros dois. Sabe por que eu digo isso? Porque em muitos momentos, enquanto a Glass está lutando com o Naofumi, parece que sempre que ele está falando alguma coisa, para todo mundo de lutar lá para ver o discurso do Naofumi contra a Glass. Eu achei meio estranho isso, mas o importante desse episódio é que nessa luta, o Naofumi realmente humilha a galera ali, velho. E você lembra muito bem que o Naofumi não tá no máximo dele, ele não tá overpower, ele não tá usando a habilidade da fúria dele. E em nenhum momento ele chega a quase usar ela. Na verdade até chega, mas é tão breve, tão rápido, que simplesmente nos faz crer que o Naofumi tá muito apelão. Ele tá tão apelão que normalmente ele consegue vencer a Glass, que era uma inimiga realmente formidável. Mas durante essa luta toda a gente vai vendo algumas coisas interessantes, alguns discursos sobre o que está acontecendo de fato. E ela fala que tem que lutar, um deles tem que morrer para que acabe a onda. E isso é mentira. Na verdade, o que ela quer é que justamente o Naofumi lute com ela para ela ter uma brecha e poder, no caso, matá-lo. Tendo em vista que a onda tem tempo para acabar, a gente vê que o Naofumi se liga nisso e tenta impedir que isso aconteça, que ela tente se matar para que tudo acabe ali e eles voltem para o mundo deles. Valendo lembrar que quando acontecem essas ondas, é explicado que na verdade eles estão invadindo o mundo do protagonista. Mas lá no mundo deles as ondas estão acontecendo e as pessoas estão lutando contra os monstros. Então, tem monstros atacando o mundo do protagonista, tem monstros atacando o mundo deles, e as fendas, quando são abertas, liberam monstro para todos os mundos. E aí, pessoal, qual vai ser a resolução disso tudo? É o que eu entendi dessa treta aí, mas não ficou muito bem explicado. Claro, isso pode ser corte da light novel, pode ser o corte que tiveram aí que fazer para dar o final. Mas eu não vou entrar muito nesse método, tendo em vista que se eu for falar dos cortes que tem, meu Deus, daria uns 50 episódios só de corte que teve. Mentira, não é tanto assim não, mas teve corte sim. E o que acontece é que o protagonista se consegue segurar ela por muito tempo, mas aí ele teria que derrotar ela de todo jeito. E o que ele vai fazer? Usar o escudo da fúria e usar todo o poder que ele tem. Ele quer avacalhar, quer destruir ela de uma vez por todas. O protagonista, ele só ia fazer aquele sacrifício dele ali porque ele viu a Raftalia defendendo com unhas e dentes ele. Então ele ficou sentido e disse, pô, velho, vou ter que fazer algo aqui. Eu preciso ajudá-la. Ela é uma pessoa querida para mim. Por mais que eu não seja desse mundo. Por mais que eu não deveria nem mesmo defender esse povo. Porque ele começa a pensar realmente sobre isso. Será que ele deve defender? Será que eu realmente devo ajudar esse povo? Eu tenho um mundo onde eu vivo lá tranquilamente, mas esse mundo aqui eu só fiz me lascar, só fiz sofrer. Mas como a gente bem viu, ele opta em não abandonar, de sim lutar por aquele mundo. E aí todo mundo fica desesperado, né? Porque é uma solução realmente bem suicida, essa solução que ele está tomando. E aí a gente vê que, por sinal, aparece uma outra personagem que ela já vem aparecendo várias vezes, que é do grupo do carinha do arco. Ela, no caso,
caso aparece ali se lascando em cima daquele tonel das bebidas, daquelas frutas bem fortes que não ferram o protagonista, mas ferra todo mundo se você ingeri-la. E aí a rainha se liga no que poderia fazer e manda ela ir lá. E quando chega lá, eles usam justamente aquilo para poder ferrar a inimiga, não matando ela, não usando o poder do protagonista, mas sim jogando todo o líquido nela. E aí ela perde todo o controle, ela não consegue lutar mais, eles finalizam a onda termina e todos ficam tranquilos e felizes. No fim das contas, o final é só um preparativo de tudo que está acontecendo, dele tendo sua honra realmente restaurada, as pessoas sabendo que todo mundo venceu junto, que todos os heróis, incluindo os outros 3 inúteis, eles venceram a batalha, mas mesmo assim ainda existe todo um comentário sobre o herói do escudo, porque ele foi acima dos demais, ele que fez mais, ele passou a comandar tudo ali na hora do pega pra capar, onde até mesmo a gente sabe muito bem que todos os heróis ficaram um pouco enciumados e até com invejas, porque boa parte dos heróis tem agora o objetivo de querer passar o herói do escudo. E uma nova companheira entra para a equipe deles. No caso, essa companheira teria sido abandonada pelo herói do arco, porque no caso fizeram uma treta lá, já que ficaram com inveja dela e fizeram com que o herói do arco acreditasse numa mentira e ela acabou sendo expulsa. E como ela já é para baixo e se acha inútil, só sobrou mesmo por Naofumi dar uma esperança para ela e trazê-la para o grupo dele. Gostei da nova edição, é uma personagem bem legalzinha, bonitinha, apesar de ser um clichêzinho da garota que é fofinha e envergonhada. É um clichê, mas eu gosto dessas coisas de vez em quando. Nem todo clichê é ruim não. No final de tudo a gente acaba vendo aí que o herói do escudo mostra uma surpresa aí, que foi a recompensa que a rainha deu para ele, e seria justamente ele se tornar Lorde das terras onde a Raftalia viveu, onde a Raftalia cresceu e a sua terra natal, onde até mesmo a gente vê que aquela ali se torna as terras do herói do escudo, com o seu escudo estampado da bandeira daquela cidade, onde até mesmo ele chega a se lembrar do Japão, a bandeira do Japão, uma coisa que ele mostrou a ela quando ela era criança. Mas o mais importante de tudo isso é a cena final e o desespero da garota. A Raftalia começa a ficar desesperada com o tempo, porque justamente ela sente que vai perder o herói do escudo. E tudo aquilo que ele estava fazendo era como se fosse um preparativo para que quando ele fosse partir, ela não ficasse sozinha, ela não ficasse abandonada. No fim das contas, o que acontece é que o herói do escudo simplesmente ele chega a levar ela para um lugar bem alto, onde mostra ali toda a cidade e tudo. Ela começa a entrar em desespero, começa a se ajoelhar perante ele, chorar pra caramba, desesperada. E aí é onde eu falo, esse diretor ele sempre acerta nas horas de botar uma emoção, um negócio mais triste e tal. Ele consegue acertar, a direção é boa e consegue te emocionar. E isso não acontece nas lutas, então realmente o cara só sabe fazer isso mesmo. Esse é o ponto-chave dele. No fim das contas a gente tem uma parte muito emocionante e o herói acaba dizendo que não, ele vai ficar com ela, ele não vai embora. E tudo que ele está fazendo é um preparativo para que ele possa governar junto com ela ali e eles possam passar algum tempo juntos. Sem falar também que eles deram aí pelo menos uma colherzinha de chá para quem está shippando aí o protagonista com ela. Onde até mesmo a gente vê uma cena que parece que eles estão se beijando, mas não é. Só que pode ser, ninguém sabe o que aconteceu ali. No fim das contas todo mundo chega lá, é um momento bem bonito, bem legal. E terminamos o episódio. Foi uma boa temporada, eu gostei pra caramba, mas boa parte dela eu fiquei muito arretado, porque tinha muitos cortes no roteiro, muitos furos, muitas coisas não explicadas. Por mais que a gente tenha aí algumas dúvidas que serão respondidas se tiver uma segunda temporada, teve outras coisas da primeira temporada que não serão respondidas mais. E nem vai precisar, porque agora a gente vai estar na segunda temporada. Mas era bom ter tido, por exemplo, mais explicações sobre a guarda da rainha, os guerreiros que ela usa, que é justamente aquela mulher que ficou ajudando o Naofumi, com a questão dos guerreiros do rei, que também atrapalhavam o Naofumi, tinha uma guerra que ele não estava percebendo ali. Então muita coisa que foi deixada de lado que poderia ter tido nessa primeira temporada. A política foi bem mais rasa, tá entendendo? Eles meio que tiraram muita coisa do anime em si. Enfim, galera, se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, beleza? Valeu, galera! Fui!